Mais um Esquematizando no ar, dessa vez com mais um técnico aí que eu tô acompanhando bastante o trabalho. De umas semanas para cá a gente entrevistou o Ricardo Catalá, ex-técnico do Guarani e do Mirassol, e agora estamos com Carlos Leiria, treinador interino do Corinthians Sub-20. Carlos, muito bem-vindo, muito obrigado pelo convite. Obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço o convite e poder participar, né, para a gente poder falar sobre futebol, falar um pouquinho sobre tática e, enfim, sobre tudo que envolve o futebol. Antes de eu passar para as perguntas, basicamente o formato que a gente faz, queria pedir para você se apresentar e falar um pouco quem você é, um pouco da sua carreira e suas características. Sim, então, me chamo Carlos Leiria, sou técnico de futebol há aproximadamente 16 anos, iniciei minha trajetória no Juventude, em Caxias do Sul, fiquei por lá aproximadamente 7 temporadas, passei uma passagem breve pelo Desportivo Brasil, no interior de São Paulo, depois fui ser auxiliar no Profissional do Pelotas, por um tempo curto também, e tive uma oportunidade no Inter de Porto Alegre. No Internacional fiquei 6 temporadas, depois do Internacional passei pelo Resende, fui treinador do Profissional por 10 meses, durante a Copa Rio e durante a estreia do Campeonato Carioca, né, nós tivemos uma saída precoce do clube. Posteriormente eu voltei para a base, onde trabalhei no Ceará e também no Figueirense até receber o convite do Corinthians. Então como treinador são essas as minhas vivências, as minhas experiências. Eu sou formado também em Educação Física, tenho a licença A da CBF, tenho o grau 3 do IPDJ em Portugal e estou agora concluindo também um mestrado na Universidade do Porto em Portugal. Esse é um pouco da minha vivência acadêmica. E fora isso, procurei acompanhar alguns treinadores, fazer algumas visitas ao longo dessa trajetória em outros clubes também, tanto no Brasil, mas principalmente fora do Brasil, e em busca de conhecimento e principalmente lugares onde eu tivesse uma identificação, eu tivesse um gosto pessoal pela forma de trabalhar ou pelo técnico que eu fui visitar. Então, um resumo assim desses 16 anos da minha trajetória. Muito legal, muito legal. Para quem não te conhece, eu fiquei sabendo há pouco também, você é um cara que tem muito, né? Você bebe muito da fonte do Marcelo Bielsa, atual treinador do Leeds. Eu queria que você falasse um pouco aí da sua relação com o Bielsa. Tem até uma foto de vocês dois que eu vi recentemente. Cara, o que você vê no Bielsa que tanto te encantou, assim? Como é que você tenta aplicar os conceitos dele no seu dia a dia? Então, ao longo da minha formação enquanto treinador, né, a gente vai procurando uma linha até a gente se encontrar em algo que a gente gosta. Então, o fato de eu gostar de uma equipe ofensiva, né, na verdade a gente gosta de uma equipe equilibrada, mas com uma prioridade muito grande para o aspecto ofensivo do jogo. E então, desde coragem, né? Com muita coragem, exatamente. Então, ali desde 2014, 2015, eu comecei a ler o pouco que tem sobre Bielsa, né? Nada autorizado também, muitos vídeos, praticamente todas as entrevistas dele de coletiva, pré e pós-jogo, eu assisti, não assisti todas, assisti praticamente todas ao longo desse período. E além de analisar sempre as equipes dele, então eu fiz toda uma análise do Leeds agora durante a Championship, quando eles foram para a primeira divisão, para a Premier League. Já estou agora com os jogos, mas não consegui analisar os jogos da Premier League devido à demanda de trabalho que eu estou tendo no momento, então não consegui ainda acompanhar e poder ver os jogos dessa temporada. Quero, assim que eu tiver tempo, conseguir não deixar uma demanda tão grande de jogos. E assim, o que me agrada muito no Bielsa é que a essência do jogo coletivo, no meu ponto de vista, é o indivíduo. E se nós formos analisar a carreira do Bielsa ao longo dos anos, o Bielsa é o treinador, talvez seja o treinador que mais potencializou individualmente seus jogadores. Não só individualmente seus jogadores, bem como os processos que ele construiu ao longo de todos os lugares que ele trabalhou. Claro, seria muito demorado e profundo se a gente fosse falar de cada lugar que ele passou. A gente pode falar do Nils, pode falar da passagem dele pelo México, depois pela seleção da Argentina, que culminou com o título da Olimpíada, a transformação no México, a transformação não só no Atlético Bilbao, mas em uma região inteira de como vê o futebol, né? E hoje em dia ele tem feito isso no Leeds, fez no Olympique de Marseille também. Então é um cara assim que ele consegue transmitir realmente a emoção do jogo, ele consegue fazer com que o jogo dele seja um jogo distinto do que eu sou acostumado a ver. Isso é o que me agrada muito. Então eu passei a
a procurar tudo, né, o que fosse possível dele, até eu conseguir um breve encontro com ele lá em Leeds no dia que eu fui assistir um treino e pude conversar com ele também. Muito legal, cara. Eu analisei o Bielsa esses dias, fiz um vídeo aqui pro canal também. E o que eu vejo muito, você usando pelo menos agora no Corinthians Sub-20, é essa saída em 3+1 dele, né? Com um volante à frente dos 3 zagueiros e 2 linhas de 3 na frente, né? Talvez com 2 alas dando mais velocidade e amplitude. Eu tô certo? Você realmente usa esses conceitos mais práticos mesmo do Bielsa no Corinthians Sub-20? Então, eu gosto, como eu te explicar, assim, ele me gera uma inquietação, porque eu acho ele alguém, assim, que está acima da média em termos de conhecimento do jogo, do jogador, mas, assim, eu não posso trazer, ou, entre aspas, copiar isso dele, né, porque cada realidade, ela denota uma situação a ser feita. Então, não necessariamente adoro a maneira. Eu tive assistindo lá em loco, por exemplo, o Leeds contra o Middlesbrough. Foi um jogo com uma variação, um repertório tático que foi uma aula de futebol. Mas nesse contexto aqui, né, nesse nosso contexto, a gente já vinha utilizando uma saída em três jogadores, mas não só pela saída em três, mas sim quais os critérios que nós vamos gerar nessa equipe para que a gente possa realmente ter um jogo, e o jogo, como eu costumo dizer, um jogo limpo, né? Que a gente tenha uma progressão limpa, que a gente consiga ter critérios para que os jogadores consigam interpretar o jogo, né? E dessa maneira conseguir gerar desequilíbrio no adversário e atacar. Não é um jogo somente por ter a posse, ou só tem que construir ou trocar passes que não gerem algo. Eu sempre peço que o passe ele tem que ser algo que vai gerar alguma coisa, que vai gerar algo que vai desestabilizar o adversário, que vai gerar uma vantagem para o companheiro ou para outros companheiros. Eu vejo muito isso, e aí vem os detalhes do jogo, que é onde realmente, a mim, o Bielsa, ele é um cara muito acima da média, justamente nesses detalhes, nessas questões individuais de gerar relações entre os jogadores, essa sinergia, esse tempo que as coisas aconteçam dentro do jogo, isso sim. E a estrutura, eu gosto, assim, já desde muitos anos, eu gosto da estrutura em três, seja ela partindo de uma estrutura em 4-3-3 e aí gerando as variações com o volante descendo, com o lateral compondo, ou como nós estamos utilizando no Corinthians, uma saída em 3, agora contra a Chapecoense nós utilizamos um 3-4-3, né, só que uma formatação de quadrado no meio de campo, alternando para um losango no meio de campo também. Então, são formatos, então a estrutura ela nos dá um desenho inicial, né? Mas a nossa intenção é construir com os jogadores que eles estejam bem perfilados para receber a bola, que eles tenham um primeiro toque de qualidade, que eles consigam interpretar a velocidade do jogo para conseguir a equipe avançar de uma forma coordenada. Isso tudo requer muito treino, muita organização de treino, requer muitas vezes tirar os jogadores de zonas de conforto, porque vão gerar novos movimentos, mas esse tirar da zona de conforto é desde que nós consigamos analisar que o jogador ele tem potencial, ele tem capacidade para que a gente possa mexer em algumas situações com eles, porque a nossa intenção é extrair o que o jogador tem de bom, né? Extrair, absorver aquilo ali dele do campo e conseguir devolver para ele em forma de treino e, a partir disso, gerar algo novo para ele. Sempre gerando algo novo, mas que realmente seja observado e também seja analisado, que ele tenha a capacidade de desenvolver isso. Não adianta a gente querer algo, né? Então, por isso que eu não associo, né, o trabalho a outros treinadores, nem ao Bielsa, nem ao treinador. Acho que cada contexto em que eu estou, eu procuro potencializar aqueles atletas da melhor maneira possível. Então, partindo de potencializar o indivíduo, fazendo com que ele entenda as menores relações do jogo, até que ele possa entender o macro, né, que entra nessa questão estrutural que a gente falou agora, por exemplo, das variações do 3-4-3 que a gente utilizou no último jogo. Então, isso de tirar o jogador da zona de conforto, eu sinto que é algo muito fácil de você fazer. Muito fácil não, mas eu digo, é muito melhor de você fazer na base do que no profissional, né? Justamente por ser a etapa de formação do atleta. E alguns zagueiros do Corinthians, antes dessa trinca que assume o Sub-20, né? Primeiro o Eduardo Barroca, depois o Coelho e agora você interinamente, os três gostavam muito de fazer essa saída de bola pelo chão. E não, os jogadores que passaram por ali, principalmente que estão agora, por exemplo, os três zagueiros que estão hoje no Corinthians, o único que eu vejo com essa característica enraizada de com passe que quebra linhas e ter um bom passe na saída de bola é o Beleze. Eu vejo o Ronald e o Richard, que estão jogando, o Léo Paraíso talvez um pouco menos,
muito fora da zona de conforto, mas talvez já pensando nessa etapa de formação do atleta, dele ganhar essa qualidade do passe e crescer enquanto jogador. Segue por essa linha mesmo, de tentar enraizar esses conceitos, mudar o chip do jogador, de criar essa saída de bola, virar um negócio enraizado na cabeça dele, principalmente desses jogadores que têm um passe um pouco menos como destaque? Então, Luiz, eu penso assim, que cada um desses defensores que tu citou tem uma característica. Talvez essa vantagem que o Beleze tem hoje é porque ele é um jogador que veio do meio de campo e foi sendo recuado ao longo dos anos, né? E isso acontece muito, né? A gente tem aí vários exemplos de jogadores na formação que eles vêm de funções mais avançadas e no final acabam terminando como zagueiros ou como defensores, né? Então eu penso que é uma variabilidade, é um repertório maior para esse jogador. Claro que quando ele chegar no profissional, ele sabendo fazer isso aí, vai atender ao treinador que tiver essa necessidade. Se o treinador não tiver essa necessidade, for um jogo mais, por exemplo, de confronto físico, de contato, que não tem necessidade de uma progressão, né? Obviamente, no meu ponto de vista, esse jogador está preparado para algo que é mais complexo. Se não houver essa exigência, ok, ele sabe fazer, mas não há essa exigência, ele consegue simplificar o jogo. Então eu vejo que aumentando o repertório de ações do jogador, mas não só aumentando o repertório, mas também a velocidade das ações que ele vai aplicar no jogo, né, a gente vai ter um jogador mais completo. Nesse caso específico que tu falou dos defensores, né, ainda mais porque, como eu te falei, hoje em dia essa geração dos técnicos que estão vindo tem optado muito por esse jogo desde baixo. A nova regra também está permitindo mais isso, bem como a pressão do adversário também, mas eu vejo que, principalmente do lado do repertório do jogador, realmente não é uma situação fácil de ser feita, porque exige o encorajamento. Nós, treinadores, nós precisamos estar preparados para lidar com o erro, porque o jogador ele é submetido a situações de risco e de pressão dentro do jogo, e nós precisamos encorajá-los mediante erros, por exemplo. Então vai acontecer do jogador errar, e a base, a formação vai ajudar ele nisso, que ali é o momento que ele vai aprender com um suposto, um possível erro, o quanto ele poderia ter feito diferente aquela situação. Então eu vejo que essa coragem, mas principalmente que o treino possa potencializar ele. Não é só a coragem e encorajar o jogador, isso é importante, faz parte do processo. Quando ele acertar, um feedback positivo. E quando ele errar, assumir que nós estamos estimulando o jogador a que ele possa realmente ter esse repertório para ele, e a partir do que ele consegue se apropriar disso aí, cabe a nós, treinadores, identificarmos e começar a colocar outros elementos no jogo dele. E um negócio que eu reparei, né, nesse time sub-20 do Corinthians também, é que você gosta bastante de alternar essa saída. Porque muitas vezes, eu cito o jogo contra o Grêmio na primeira rodada, por exemplo. O Corinthians muitas vezes tinha dificuldade para sair pelo chão por causa dessa pressão alta que o Grêmio fazia, e buscava uma bola longa no Cauê, ou na velocidade, ou para ajeitar para quem vinha de perto. Quão importante é essa alternância na saída de bola? Você acha que é fundamental você saber alternar, ou você acha que é melhor você realmente definir um estilo e se prender nele até o final? Não, eu acho que é importante alternar, Luiz, sabe por quê? Vamos pegar esse exemplo do jogo que tu deu, que é um exemplo muito bom. A equipe do Grêmio é uma equipe que jogava muito próxima, joga muito próximo, né? Ou seja, se nós em nenhum momento nós ameaçarmos as costas deles, eles vão estar sempre jogando próximo. Então, quanto maior parte do tempo eles jogarem próximos, maior a nossa dificuldade, né? E mais previsível fica a equipe. Então, quando a gente consegue usar um pouco mais as costas deles, a gente gera uma imprevisibilidade, e essa imprevisibilidade vai nos permitir alternar o jogo, alternar com o uso da profundidade, mas com rupturas coordenadas em cima da defesa deles, ou com as alternâncias de saída por baixo, né? Até teve um lance que tu analisou, que foi de uma saída de tiro de meta, se não me engano foi tu que fez essa análise, né? Uma saída de tiro de meta. A cabeçada do Vitinho, né? Perfeito, a cabeçada do Vitinho, que a bola sai com a linha de 13 o goleiro, e a nossa intenção ali foi tirar o Vitinho para fora para ver o que o Grêmio faria. Se o Grêmio ia tirar um volante para fora, se o Grêmio ia ficar por dentro. Né? Se o Grêmio tirasse o volante para fora, a gente ia atacar eles por dentro. Se o Grêmio deixasse o volante por dentro, a gente ia atacar eles por fora, porque no mesmo corredor o Pires já estava garantindo profundidade. E o que mudou, por exemplo, o jogo da Chapecoense é a altura que o Pires ia pegar a bola, e o Daniel também. Né? Que eram jogadores que já estavam nesse jogo em cima praticamente da linha de defesa. Nesse jogo contra o Grêmio, já estavam utilizando um meio espaço ali entre o ponta que assaltava a pressionar e o lateral. Então, há essa alternância de alturas também, onde o jogador vai ficar,
e o como que a equipe vai progredir. E aí, cabe a nós, treinadores, estimularmos no treino e o jogador, na hora do jogo, ter a capacidade de perceber. Ela é curta por dentro, ela vai ser por fora, precisamos colocar uma bola longa agora para espaçar a linha deles na próxima e sair por... Mas essa bola longa não pode ser interpretada como um chutão, ela tem que ser uma bola direcionada, uma bola coordenada também, porque ela pode ser direto do goleiro, como nós treinamos uma bola agora contra a Chapecoense, né, com a mesma abertura em três, abertura em 2 com o Beleza já fazendo um ganho de costas do número 9, né, o Du e o Mandaca avançando para mobilizar os dois meia barra volante ali da Chapecoense, e a intenção era de jogar o Cauê para um dos lados, ou na direita ou na esquerda, e o Donelli botar essa bola nele para que ele pudesse desviar para um dos meias que fosse romper no intervalo do zagueiro. A Chapecoense jogava com 3 zagueiros, então no intervalo do zagueiro do meio e o zagueiro que o Cauê caísse, justamente para tentar espaçar, se não houvesse espaço para a gente poder ficar de baixo, que aí vai gerando uma instabilidade no adversário, e é onde nós conseguimos jogar com passes mais curtos, com passes seletivos e com ações coordenadas da equipe para que a gente possa, né, gerar vantagens, e são vantagens micro, né, são vantagens de pequenas relações. Vamos pensar no lateral, um volante e um meia. Né? Qual é a vantagem que ele vai ter? Às vezes a vantagem dele é antes, a vantagem é o tempo que o Richard, por exemplo, vai dar essa bola no Pires. Isso é que vai gerar uma vantagem, que vai vir um jogador atrasado no Pires, mas esse jogador atrasado vai fazer com que um outro jogador salte no Pires. Por saltar um outro jogador, gera uma nova vantagem para algum outro jogador, seja para o meio ou seja para o atacante. E o jogador ele tem que ser capaz de identificar essas vantagens, e essa é a relação de equipe estar coordenada. E quando ele identificar a vantagem, o receptor ele precisa gerar alguma coisa dentro do jogo. Se é um ganho de costas, se é um ganho de uma diagonal, se é um movimento de ruptura, e aí são mais ou menos o que eu passo para os jogadores. Olha, agora, nesse momento, eu não sei o que dizer para vocês. Porque o jogo vai te dar a resposta, não é o Carlos que dá a resposta. É o adversário, se o adversário andou para trás, se o adversário andou para frente, se tem espaço para conduzir bola e fixar um oponente, se não tem espaço, se esse cara já está fazendo uma pressão defensiva sobre o nosso jogador que está com a bola. Aí então o receptor, 1 ou 2 ou 3 receptores tem que fazer um movimento com mais velocidade para poder receber o passe. E vai gerando uma série de componentes, e eu volto a falar, o treino ele é fundamental para que possamos evoluir isso. E aí que eu me refiro à zona de conforto, o jogador está realmente entrando no treino com uma capacidade de absorver aquele conteúdo, aquele cenário de treino que vai ser criado para ele. Que cria essas coordenações, e as coordenações se transformam em sinergias entre eles, né, e essas sinergias sejam ações de interações de tempo que geram vantagens para a equipe. Eu vou fazer uma última pergunta para encerrar uma primeira parte da entrevista, que depois eu vou mudar um pouquinho o formato. O Corinthians terminou a Copinha de 2019, né, foi eliminado de 2020, perdão, eliminado na semifinal pelo Inter, jogando uma estrutura mais ou menos de 4-2-3-1, com variações, mas ainda não esboçava o esquema com 3 zagueiros, né? O time saía em 3, usando o Xavier, que agora está no profissional, mas não era enraizado com 3 zagueiros. E volta da pandemia, já de cara, estreando contra o Grêmio, com o esquema de 3 zagueiros, fez um amistoso contra o Palmeiras também, que ficou em 1-1 com 3 zagueiros. Eu queria saber como é que vocês fizeram para acelerar tanto essa adaptação aos 3 zagueiros e ela surtir efeito tão rapidamente, porque foi uma mudança grande, né, em relação ao time que começou o ano. Então, essa mudança ela se dá muito pelos jogadores que foram para o profissional, né? O profissional absorveu um número grande de jogadores. Eu lembro agora de cabeça o Xavier, o Rô Oliveira, Gabriel Pereira, o Juan, o GP, agora mais recentemente o Mantuan, né? Me corrija se estiver faltando alguém, a gente deve estar faltando mais 1 ou 2 nomes que eu não recordo agora. Tem os que subiram ano passado, o Raul, zagueiro, mas eles não estavam esse ano no Sub-20. Felipe também, né? Exatamente. Então tem essa questão. Eu cheguei recente no processo, né? Eu cheguei, acabei ficando 2 treinos com ele, apesar de eu ter visto todos os treinos que ele vinha fazendo anteriormente, né? E eu acho que ele teve grande mérito na seleção dos jogadores e na estrutura da equipe, porque é uma equipe que se encaixa bem para jogar com essa estrutura. Às vezes tem equipes que nós treinadores gostaríamos de utilizar, e eu sou um cara que adoro utilizar a estrutura em 3, seja ela já fixa como ela está, ou seja ela dinâmica, né, com volante, lateral, enfim, ou o próprio goleiro. Já utilizei muito em anos anteriores o goleiro entrando como esse jogador para fazer a saída em 3. E o que é importante, eu volto a falar, é regular bem as alturas dos jogadores. Muitas vezes a gente olha saídas em 3, com 3 jogadores em linha, por exemplo, sem conseguir ganhar
largura e profundidade no campo já para receber essa bola em vantagem. Então, acho que já vem de um trabalho de pós-pandemia de em torno de 45 dias, mais ou menos, se eu não salvo algum engano meu, onde o Coelho já vinha implantando essa estrutura com 3 zagueiros, né, e a gente vem dando sequência, né, até porque até o momento o clube ainda não definiu a situação, o Coelho ainda hoje é o técnico do Sub-20, então a gente está mantendo, e lógico, aí vão entrando os jogos, vão entrando, né, partida a partida, e a gente vai criando cenários de treino para que a gente possa ir corrigindo o que não está legal, podendo potencializar o que já vinha bem. Então esse é o trabalho que a gente vem fazendo no momento. Você assistiu agora a primeira parte da entrevista com o Carlos Leiria. Semana que vem tem a parte 2 e eu quero que você esteja aqui de volta para assistir. Valeu? Tamo junto.